Diga igreja no centro da vontade de Deus. Bom, por isso que eu falei que hoje eu tinha um desafio, né? E o meu desafio é esse. É falar sobre o que seria uma igreja no centro da vontade de Deus. Talvez você aqui, pastor, você líder, se você está aqui, eu creio que não existe coincidência no reino. Você será um futuro pastor. Então, quanto mais cedo nós entendermos o que Deus quer de nós como igreja, nós podemos cumprir a vontade dEle, e a vontade dEle é estar no centro dela. Amém? Nessa noite eu pretendo compartilhar com você o que é uma igreja no centro da vontade de Deus, falar com você sobre o que Deus deseja de nós como igreja. Mas antes eu queria falar um pouquinho do nosso retrato hoje como igreja. E eu quero me basear na igreja brasileira, né? Nós somos brasileiros, nós não desistimos nunca. Está aí a turma do Vasco que não me deixa mentir. Nós temos um chamado de Deus aqui no Brasil. E se o nosso chamado for para fora do Brasil, primeiro Ele quer nos treinar aqui, Ele quer nos ensinar aqui. Porque tem muita gente querendo ser missionário lá fora, mas não consegue ser missionário nem no próprio bairro. Se você quer ser missionário, querido, deixa eu te falar uma coisa. É nas pequenas coisas que Deus vai te testar. Se você quer ir para as nações, vá primeiro para a sua família, dentro da sua casa. Então, às vezes, para estar viajando na maionese, ele está esperando ir lá para fora. Deus não trabalha assim. Deus nos treina primeiro aonde Ele nos colocou. Seja na casa do Potifar, na cadeia ou no palácio. Mas antes de chegar lá, irmão, tem um poço. Eu quero falar um pouco sobre a nossa igreja brasileira. Nós não temos muitas pesquisas, eu fico às vezes com inveja, que eu vou muito nos Estados Unidos, os pastores lá têm pesquisa para tudo, irmão. Até quantas vezes o meio da igreja é usado. Nós aqui somos muito carentes de pesquisa. Nós tínhamos uma pesquisa do IBGE de 2010. E eu louvei a Deus, porque esses dias eu sou um estudioso de igreja, eu pesquiso sobre igreja. Eu consegui na internet uma pesquisa atualizadíssima do Datafolha. E eles lançaram essa pesquisa agora há pouco tempo. Eles terminaram essa pesquisa em dezembro de 2016. E lançaram ela há pouco tempo. Então você, pastor, líder, que quiser, é uma pesquisa imensa. Eu ainda não terminei de ler toda, são mais de 30 páginas. Mas é uma pesquisa mais completa que eu já vi sobre a igreja brasileira. Eu peguei aqui alguns dados, peguei 28 páginas, estou brincando. Mas vamos lá. A gente tem aquela pesquisa do IBGE que dizia que 22% do Brasil é evangélico, tal. Não. Hoje, 3 em cada 10 brasileiros com 16 anos ou mais, que foi a linha que eles pesquisaram, 3 em cada 10 são evangélicos. Ou seja, hoje 29% da nossa população é considerada uma população evangélica. Eu posso ouvir até um glória a Deus aí perdido. Desses 29%, a maioria são evangélicos pentecostais. Aí eu agora escuto alguém falando em língua lá atrás. A maioria são pentecostais, neopentecostais, comunidades e igrejas independentes. Esses são 22%. São membros de igreja como a Assembleia de Deus, Universal do Reino de Deus, Igreja da Graça, Quadrangular e por aí vai. Os outros 7% são das chamadas igrejas não pentecostais, pertencentes a batistas, presbiterianas, metodistas. Esse é um dado interessante porque desses 29% de pessoas evangélicas hoje no Brasil, 44% são ex-católicos. E é interessante porque no Brasil nós ainda temos, eu digo ainda porque não vai ter em nome de Jesus, 50% de católicos. 2% de espíritas, kardecistas e espiritualistas, 1% de umbandistas, 1% de praticantes de candomblé, 1% são ateus, 2% são de outras religiões. E ainda há 14%, presta atenção nesse número, 14% de pessoas que se consideram sem religião. Grave esse número, 14%. Agora é interessante porque em agosto de 94,
75% dos brasileiros eram católicos. Ou seja, de 94 até hoje, até o ano de 2016, quando essa pesquisa foi fechada, a Igreja Católica perdeu aproximadamente 25% dos seus frequentadores, dos seus membros aqui no Brasil. 14% era o número de evangélicos. Ou seja, nós saltamos de 14 para 29, nós crescemos 15%. Em 1994, 5% eram sem religião. E aqui está um dado não muito bom. Porque à medida que os católicos diminuíram, os evangélicos cresceram, os sem religião pularam de 5 para 14. Dessas pessoas denominadas sem religião, elas apontam vários fatores, está lá na pesquisa: pós-modernidade, aumento da informação, as pessoas estão ficando cada vez mais questionadoras, né? Mas uma das razões principais pelo que essa categoria de pessoas sem religião aumentou é por causa da decepção com as instituições religiosas, sobretudo a decepção com a igreja evangélica, os chamados desviados. Esse é um número alarmante. Os evangélicos considerados pentecostais e não pentecostais, nós, né, temos a idade entre 37 e 40 anos. Nós somos uma parcela que tem 34% de escolaridade fundamental, 51% do ensino médio, de nós temos o ensino médio, e o número menor de 15% temos o ensino superior. Então isso é ruim, porque nós temos um índice de escolaridade ainda considerado muito baixo. Nós precisamos ensinar o nosso povo a estudar mais, a fazer faculdade. De todas as religiões, as pessoas que mais têm índice de curso superior são os espíritas. Metade dos evangélicos, 49%, estão na região sudeste, 23% no nordeste, 10% no norte, 9% no sul e 9% na região centro-oeste. Eu estou aqui com amigos do Piauí, e eu sei que o Piauí, junto com o Rio Grande do Sul, são as duas maiores fronteiras da igreja evangélica. São de longe os nossos dois estados mais desafiadores no campo missionário brasileiro: Piauí e Rio Grande do Sul. Se Deus falar alguma coisa no seu coração hoje à noite, querido, vá para um desses dois lugares. A parcela com renda familiar mensal dos evangélicos é de aproximadamente 2 salários. E 53% dos evangélicos recebem mais ou menos isso, 2 salários. Uma fatia de 33% tem uma renda entre 2 e 5 salários. E 9% apenas dos evangélicos, e isso eu digo, está ligado muito à falta de estudo, apenas 9% dos evangélicos ganha acima de 5 salários. Tem muitas outras coisas interessantes nessa pesquisa, dados como 45% dos evangélicos discordam que todas as religiões têm o mesmo valor. E isso é um dado preocupante. Significa que 55% acham que religião é tudo igual. Mas tem também dados bons, como esse que diz que 64% dos evangélicos seguem a orientação da igreja sobre roupas adequadas para o dia a dia, comportamentos, vícios, sinalização de pecados e demais usos e costumes. Significa que o povo é obediente. Isso é uma grande responsabilidade para nós líderes, ensinarmos esse povo a coisa certa. A maioria dos evangélicos tem profundo respeito pelos seus líderes, mas menos da metade, só 49%, concordam do seu pastor ser candidato a algum cargo político. Entre os que contribuem com frequência, com contribuições acima de R$200, os campeões são os evangélicos não pentecostais das igrejas batista, metodista e presbiteriana. Olha para o irmão que está do teu lado e diz: irmão, vamos abrir mais o bolso, irmão. Agora, diante desses dados, diante de um pouquinho do que eu falei aqui sobre a igreja brasileira, você que é pastor, você que é líder, você que vai ser pastor, você que vai ser líder, que está aqui nessa conferência debaixo do som da minha voz, como nós podemos definir a nossa missão? Como nós podemos definir o que Deus quer de nós diante de tanta pluralidade, de tanta informação?
Sabe, eu queria que os pastores, só os pastores nesse momento, ficassem em pé. Você que é pastor de igreja, está pastoreando, tem um tio de pastor, fica de pé, por favor. Fica em pé. Em primeiro lugar, vamos dar um aplauso para Jesus pela vida desses pastores. Aleluia. Pastores, nós servimos a um Deus de propósito. Preste atenção nisso. Deus tem um propósito na sua igreja, mas antes dele ter um propósito com a sua igreja, com o seu povo, ele tem um propósito na sua vida. Na sua vida. É importante você entender que Deus tem um chamado específico para cada um de vocês, e que aquilo que nós recebemos de Deus, toda orientação, tudo aquilo que Deus nos dá, nós vamos prestar contas no dia do juízo. Então nós não podemos errar e nem nos desviar. Temos que fazer bem feito, amém? Pode sentar, querido, Deus abençoe. Agora, dentre essas muitas missões e esses muitos propósitos que Deus tem, eu quero abordar um aspecto deles. Um aspecto. Eu quero focar, pastores, na saúde eclesiástica da sua igreja, das nossas igrejas. No aspecto do crescimento. Diga, crescimento. Irmãos, todo propósito, todo objetivo, ele só pode ser cumprido na igreja de Jesus se houver coletividade, se houver crescimento, se houver pessoas envolvidas. Não existe nenhum alvo. Aliás, existiu um alvo, que foi morrer na cruz pelos nossos pecados. E esse só Jesus pôde fazer. Depois disso, ele disse para o Pai: Pai, que eles sejam um, assim como eu e você somos um. E quando eles forem um, aí sim o mundo vai saber que nós somos um e que nós existimos e que nós viemos. O mundo vai conhecer a nossa missão. Eu estou parafraseando o que Jesus está falando. Se o mundo não conhece ainda Jesus, é porque nós ainda não somos um. Mas isso é outra história. Vamos lá. Partindo do princípio que Deus quer salvar a humanidade, é a sua vontade que nenhum pereça. Me perdoe aí os irmãos que acreditam, né, naquele negócio que já está tudo... predestinação. Exato. Já tinha até riscado essa palavra no meu dicionário. A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém pereça. E também diz que Ele não faz acepção de pessoas. Então, faça essa matemática comigo. Se Deus não quer que ninguém pereça, Ele quer salvar multidões. E se Ele não faz acepção de pessoas, significa o quê? Significa que todos nós vamos ter igrejas bem-sucedidas, igrejas cheias, porque é o que tem acontecido. Eu tenho viajado o Brasil, eu tenho viajado em alguns lugares, eu tenho visto muitos pastores, muitas pessoas, igrejas que crescem, e alguns crescem muito. Se Deus tem dado crescimento para eles, e Deus quer salvar o mundo, por que nem todo mundo cresce? Por que alguns ministérios crescem e crescem muito e outros não? Por que alguns pastores têm ministérios bem-sucedidos e renomados e outros não? Por que alguns líderes conseguem com facilidade formar equipes engajadas, alinhar ideias, propósitos, ter recursos em abundância e outros não? Por que alguns ministérios têm recursos financeiros suficientes para encabeçar qualquer projeto, estarem nas mídias, atraírem pessoas de excelência, desenvolverem trabalhos com empresários, conseguem mudar a sociedade, implantar projetos sociais, servir ao seu redor, a ponto de serem reconhecidos pelas autoridades e entidades seculares, receberem prêmios de reconhecimento, receberem muitos elogios, terem forte influência na sociedade, e outros não? Deus não quer salvar todo mundo? Significa que tem muita gente para a gente ganhar. Deus não faz acepção de pessoas, significa então que todos nós temos a mesma oportunidade de fazermos essas coisas aqui maravilhosas que eu citei. Tudo isso, irmãos, tem a ver com crescimento saudável. Tudo isso.
crescimento está no coração de Deus. E ao contrário do que muitos pensam sobre o crescimento, deixa eu te falar uma coisa. Não só o crescimento, mas fama, poder, autoridades, riquezas, só pertencem a Deus, irmãos. É dele. Eu não sei quem foi que entregou essas coisas para o diabo. Porque quando nós falamos de crescimento, nós estamos falando de ter recursos, de ter realmente reconhecimento. Existe um bloqueio maligno na mente das pessoas que dizem, não, eu não quero isso não, porque eu quero ser humilde, eu quero servir a Deus, eu quero ser o síndrome do Inha. Não, tá bom minha igrejinha, tá bom meu povinho, eu quero ser humilde. Irmãos, humildade e mediocridade são duas coisas totalmente diferentes. Querer ser grande, querer fazer as coisas crescerem, querer ter recursos para honrar o nome do Senhor, é de Deus, porque essas coisas pertencem a Ele. Toda honra, toda glória, toda riqueza, todo poder, toda exaltação são dele. O problema não está em querer essas coisas e ter essas coisas. O problema é a motivação do nosso coração. Eu lembro muito bem de Salomão. Eu preguei nessa igreja aqui um domingo aí sobre Salomão. 1 Reis, no capítulo 3, quando Deus apareceu para Salomão e disse, Salomão, o que é que você quer? Rapaz, a motivação de Salomão foi tão pura. A resposta de Salomão foi tão precisa, que ele disse, Senhor, tudo o que eu quero é só sabedoria para julgar o povo. Aí Deus disse, Salomão, por que você me pediu só sabedoria? Eu vou te dar fama, ninguém vai ser tão conhecido como você. Eu vou te dar recursos, dinheiro, vai ser infinito, no tempo que você tiver. Na época de Salomão, eles jogavam prata fora, porque não tinha valor. Aí Deus disse, Salomão, tem mais, eu vou te dar paz. Você vai viver em paz. Quem deseja todas essas coisas para o seu ministério? Aleluia. Eu quero, glória. Agora fica uma pergunta. Por que alguns conseguem? Por que alguns ministérios chegam lá? Porque parece que tem gente que tudo para eles é mais fácil e às vezes para outros não. Por que algumas igrejas crescem? Por que algumas igrejas se sobressaem? Por que alguns ministérios eles conseguem florescer, prosperar e outros não? Antes de falar de como uma igreja cresce, eu listei alguns aspectos, não todos, eu não quero ter a pretensão de achar que eu tenho todos aqui, mas eu queria falar hoje à noite de algumas coisas de por que a igreja não cresce. Primeiro eu vou falar de por que não cresce, depois eu vou dizer como que faz para crescer. Eu vou te dar o melhor modelo de crescimento que você já viu na sua vida. Não vai embora não. Em geral, por que as igrejas não crescem? Olha, se você identificar algumas coisas nessas áreas aqui, isso aqui não é para você não. Mas se você identificar, se o Espírito Santo testificar e a sua esposa também, porque com certeza ela vai te dar uma cutucada, ela vai dizer assim, tá vendo? Eu não falei, eu disse. São as 3 frases preferidas da esposa. Mas se o Espírito Santo testificar, irmão, anota. Medita sobre isso, pensa sobre isso. Eu não fiz isso aqui pensando em ninguém. Simplesmente eu recebi e fui anotando. Não vi também em nenhum lugar, eu só fui anotando, baseado em algumas experiências que eu tive. É importante nós entendermos que igreja não é uma instituição qualquer. Ela é o único agente representativo do reino de Deus no planeta Terra. Ela é a embaixada do reino. Por exemplo, quando nós estamos lá na Itália, tem um lugar onde nós nos sentimos em casa. É na embaixada brasileira. Porque a gente chega lá, tem cafezinho, tem uma bandeira do Brasil, tem gente falando em português. E a função principal da embaixada lá na Itália é representar o Brasil. Nós, como igreja, temos essa função de representar o céu aqui na terra. Por isso que nós somos embaixadores de Cristo.
Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: rapaz, você tem cara de embaixador mesmo. Agora, presta atenção. A igreja, ela não é uma instituição qualquer. Ela não é como as outras instituições ou empresas. A igreja é uma instituição em movimento. Ela é comparada na palavra várias vezes como uma árvore, como uma planta. Várias vezes Jesus falou sobre isso. Nós, como fomos enxertados, ele fala lá em João 15 sobre a videira, nós somos comparados muito como uma planta. Quando a gente quer fazer uma planta crescer, a gente coloca os chamados agentes. Estou falando sobre como não crescer. Quando a gente quer fazer uma planta não crescer, a gente coloca os agentes inibidores. Quem aqui lida com jardinagem sabe o que eu estou falando. Você tem uma planta lá que ela está crescendo demais, está pegando lugar onde não é para pegar, você coloca agentes químicos que inibem o crescimento. São chamados agentes inibidores de crescimento. Na igreja também nós temos esses mesmos agentes inibidores. E eu vou listar alguns apenas. O primeiro deles é a falta de vida espiritual. Por que uma igreja não cresce? Primeiro lugar, por falta de vida espiritual. O pastor não ora, e eu vou falar aqui muito de pastor, porque o pastor é o anjo da igreja, e ele é o guia. Tudo que ele faz é impressionante como as pessoas que o seguem fazem igual, mesmo que elas não saibam. Porque existe uma transferência espiritual. Eu acredito em transferência de unção. Eu acredito em transferência, eu acredito no mundo espiritual. E quando um pastor não ora, quando o pastor não é de oração, a igreja também muitas vezes não é de oração. Porque falta oração, falta santidade da parte da liderança, principalmente quando o pastor não cuida da sua vida espiritual, dos seus olhos, do seu coração. Quando os líderes não são cuidadosos em guardar a sua santidade. Santidade é algo que tem que ser guardado, tem que ser preservado. Falta estrutura na família pastoral. A família do pastor não está bem, o pastor está passando por problemas, a liderança da igreja também é afetada com isso. Falta jejum, tanto os jejuns secretos, quanto os jejuns conclamados. Então, o primeiro agente inibidor da falta de crescimento da igreja é a falta de uma vida espiritual. O segundo agente inibidor é a falta de foco. O pastor Eibe diz que o crescimento não cai no nosso colo por acaso. É necessário focarmos o crescimento, levarmos o crescimento a sério. E para levar o crescimento a sério, nós precisamos de uma série de mudanças estruturais na igreja. Nós precisamos ter alvos mensuráveis. Nós precisamos ter o número de pessoas na ponta do lápis, ter o dedo no pulso, quantas pessoas vieram no culto, quantas não vieram, quem não veio por quê. Você precisa ter alvos, quanto que eu vou crescer, você precisa ter alvos, você precisa ter foco no crescimento. A terceira razão que uma igreja não cresce, terceiro agente inibidor, é a falta de identidade. Sabe, falta muitas vezes na igreja uma revelação divina na área da identidade. Sabe, essa revelação, ela vai trazer o crescimento na mesma medida que a igreja se aprofundar nela, nessa identidade. Se sua igreja tem um chamado para trabalhar com profético, estou dando só um exemplo, então ela vai se mover no profético e Deus vai dar o crescimento lá no profético. Se você tem uma igreja com chamado na área social, então vai ser na área social que você vai crescer, que você vai atrair pessoas, que Deus vai mandar pessoas, e nessa área social, onde a sua igreja tem uma identidade para trabalhar com mendigos, com pessoas desassistidas, vai ser nessa identidade que você vai crescer, que você vai prosperar. Se você tem
se você tem uma identidade de missões, como eu já vi muitos pastores dizendo, nós somos uma igreja missionária, a nossa identidade é missionária, nós trabalhamos em prol de missões, nós sustentamos projetos lá na África, lá no Sudão, lá não sei aonde. É nessa identidade que Deus vai te dar o crescimento, você vai crescer nela, Deus vai mandar pessoas. Se a sua igreja tem um foco e se move em finanças, no ensino de prosperidade, então vai ser nessa área que você vai ter resultados. Vai ser nessa área que Deus vai mandar empresários, que vai haver crescimento, que vai haver resultado. Sabe, eu não estou dizendo que uma boa igreja não deve ter mais de uma área, mais de uma identidade. Não estou falando isso. É notório que a Bíblia compara a igreja como um corpo. E o corpo humano tem 9 sistemas. Sistema ósseo, sistema respiratório, sistema digestivo, por aí vai. A igreja, nós como igreja, também temos os sistemas. Nós temos o sistema de evangelismo, o profético, o sistema de ensino, de assistência social, de adoração, de missões, de desenvolvimento de líderes, o financeiro, o estrutural. Fora isso, nós também temos os subsistemas, que é a organização de serviço, discipulado, gestão eclesiástica, dependências e estruturas externas. Quando eu falo de identidade, eu não estou falando de você trabalhar só com uma coisa. Não é isso que eu estou falando. Porém, o que eu estou dizendo é o seguinte, que você não pode ser o pastor camaleão empolgado. É complicado. Porque o pastor camaleão empolgado, ele vai no congresso de louvor e adoração, e ele volta dizendo que lá no congresso Deus falou com ele, e agora ele quer montar na igreja um ministério de louvor extravagante. Aí quando dá uns 6 meses depois, esse mesmo pastor camaleão, ele vai lá num congresso de oração, e lá ele diz que Deus falou com ele, e agora ele vai implantar a torre de oração 24 horas na igreja. Esse mesmo pastor, passa uns meses, ele vai num congresso de liderança. E aí ele volta desse congresso de liderança com uma parceria estratégica, com uma faculdade de treinamento e capacitação lá dos Estados Unidos. E agora ele vai implantar na igreja. É o pastor camaleão. Ele não sabe o que é que ele quer. Aí se ele for para um congresso de missões, ele volta um missionário. Onde ele vai, Deus fala com ele. Pensa num cara conectado com Deus. Nem Jesus era tanto. Todo lugar Deus falou com ele. Sabe? E ele quer implantar tudo na igreja. A igreja é uma bagunça. Não sabe, nem o membro sabe de que é a igreja dele. Qual a identidade da igreja dele. Porque tem missões por um lado, tem oração por outro, tem não sei o que. Eu não estou dizendo que é errado você ter várias coisas na igreja. Entenda, eu estou dizendo que uma igreja saudável, ela tem que ter uma identidade. E uma igreja com muitas identidades, ela não cresce. Porque ninguém sabe para onde crescer. Tudo fica uma forçação de barra. Ele quer louvor extravagante, ele quer torre 24 horas. Aí o mesmo irmão do louvor é o mesmo que ora 3 horas da madrugada, porque na igreja é assim, sempre tem um punhado de líderes, que eu digo são as mesmas caras, que qualquer reunião que você marcar, eles estão lá. Se você marcar segunda-feira, 4 horas da tarde, uma reunião, 2 horas da tarde, aquele irmão está lá, ele dá um jeito, ele sai do trabalho. São aqueles líderes comprometidos, aquele punhado de líderes comprometidos. E são esses irmãos que pagam o preço pelo pastor camaleão. Pastor camaleão bota eles no louvor extravagante, bota eles em missões, bota eles não sei em quê. Tudo fica uma forçação de barra. Via de regra, nada dá certo. E os resultados são mínimos. A consequência são 3 coisas. O pastor cansa o povo. Ele se cansa e todo mundo fica frustrado. É inegável que existem muitas coisas boas no reino. Mas quem diz que essas coisas são para todo mundo? Irmãos, eu viajo muito, eu conheço muita gente. Todo lugar que eu vou, toda conferência que eu vou,
tem alguém com um projeto maravilhoso para me apresentar. E é coisa boa. São coisas boas. Mas eu tenho uma identidade. Aquilo que mais é em mim, que mais Deus imprimiu em mim, a identidade que Deus me deu, eu não posso estar colocando muita coisa em cima, porque senão eu vou ficar perdido. O pastor Abe diz que o inimigo do excelente é o bom. E vamos ser sinceros, tem muita coisa boa na igreja, mas só a identidade dada por Deus é a excelente. Então não adianta nada nós sermos uma igreja com foco no ensino, e a gente ter aqui toda hora, de vez em quando, um evento, uma coisa, né? Evento. O pastor Camaleão é cheio de coisas boas para implantar na igreja. Os irmãos já ficam com medo quando ele vai para uma conferência. Eles, irmãos, orem por mim, que amanhã eu estou indo para São Paulo, vai ter uma conferência lá, né? Uma conferência para pastores, editorial, pronto. Ele já voltou querendo escrever um livro. E aí ele quer que cada irmão escreva um capítulo sobre... O outro agente inibidor do crescimento é a falta de estrutura física. Você que vai ser pastor, preste bem atenção. Você que vai ser um dia pastor de uma igreja, hoje é importante você levar em conta uma boa estrutura física. Itens como um prédio bem localizado, amplo e climatizado, cadeiras confortáveis. Vocês estão sentados em cadeiras confortáveis, aleluia. Rapaz, tem pastor que eu vou pregar na igreja dele, eu fico meia hora sentado na cadeira, 20 minutos, às vezes 10 minutos enquanto ele dá os avisos. E eu fico com pena dos irmãos, porque eu vou ficar 1 hora pregando e eu pensando, rapaz, se eu estou aqui há 10 minutos, já estou todo quebrado, imagina o irmão que vai ficar 1 hora aqui me ouvindo. Essas coisas fazem diferença, irmão. Falta de estrutura física é um agente inibidor do crescimento terrível. Uma boa acústica, irmãos, tem igreja que o som é ruim demais. Parece aquelas paróquias católicas antigas, que o padre... Amém. Meu Deus do céu, sangue do Calvário. Você não entende nada. Boa iluminação, igreja com iluminação ruim, os irmãos tudo assim vendo a Bíblia. Estacionamento amplo. Irmãos, o estacionamento é o lugar onde a maioria dos crentes perde a bênção. Você quer ver um irmão endemoniado, ele chega lá querendo sair, tem 3 carros tampando dele. Rapaz, o Espírito Santo diz assim, bom, deixa eu me retirar daqui logo. Depois, quando ele entrar no carro, botar o som, eu volto. Banheiros limpos, modernos, sabe? Você chega na igreja, irmãos, é um drama. Só tem um banheiro, aquela fila. E pior para as irmãs, porque às vezes o banheiro é misto. E quando eu falo misto, as irmãs chegam lá, encontram aquele negócio todo molhado. Parece que o irmão estava num barco. E pior é quando chega lá, tem 2 torpedos. E o negócio não desce. Está entupido o vaso. Jesus, eu estou apertada. Esse negócio, eu dou descarga, ele não desce. O que é que eu faço, Senhor? A irmã tem mais guerra espiritual dentro do banheiro. Ela repreende mais demônio dentro do banheiro do que no próprio culto. Banheiros limpos, modernos.
Há muito tempo, irmãos, essas coisas deixaram de ser luxo. Há muito tempo. Hoje são necessidades para uma igreja que deseja agradar o coração de Deus e refletir a excelência de Deus. Aos que estão chegando, irmãos, a primeira impressão, acredite, é a que fica. Porque quem não tem Jesus, nós precisamos pagar o preço de fazer qualquer coisa, menos pecar, para ganhar pessoas para Jesus. Temos que ter boa estrutura para receber essas pessoas. E se você ainda está trabalhando esses itens, buscando condições financeiras para implantar, eu quero te dar um norte. Comece por 2 áreas. A primeira área que você tem que focar na sua igreja, fazer uma coisa linda, bonita, arrumada com excelência, é o ministério infantil. O ministério infantil é a porta de entrada de qualquer igreja. O primeiro lugar que um visitante vai na igreja é o ministério infantil, para deixar os filhos. O primeiro lugar de contato das pessoas que estão chegando na igreja, visitando pela primeira vez, é o ministério infantil. Não tenha pena de investir no ministério infantil de alto nível, climatizado, cheio de brinquedos, invista pesado, irmão. Pegue o melhor recurso que você tem e invista no ministério infantil. Sabe, é importante para os pais se sentirem seguros em deixar os filhos, sobretudo a mãe. A mãe, ela tem que sentir segurança. Irmão, bota pulseira eletrônica, sabe, faz coisa assim chique no ministério infantil. A mamãe, ela vai sentar e ela vai ouvir o culto sossegada, porque ela sabe que o filho dela está numa sala bonita, cheirosa, cheia de professores carinhosos, bem cuidados. Outra área é o ministério de jovens. Áreas de convivência, irmãos. Hoje em dia as igrejas têm que ter área de convivência, sabe? O pastor quer fazer aquele galpão chapado, ele pega um terreno, não, vamos construir aqui de ponta a ponta, parece que ele vai vender feijão. Rapaz, constrói só a metade, bota 3, 4 cultos no domingo, mas deixa uma área de convivência para os jovens. Faz um negócio separado, bonito, todo preto, com luzes, com não sei o quê. Faz uma iluminação diferenciada, faz um som ensurdecedor, irmão. O jovem gosta dessas coisas. Bota videogame, bota aqueles pimbolim, faz qualquer coisa, jovem gosta. Coisas diferenciadas que cativam o coração dos jovens. Agora creia, deixa eu te dizer, essas 2 pessoas, as mamães e os jovens, é que vão dizer para o papai se essa igreja é a igreja que eles vão frequentar ou não. No frigir dos ovos, para o papai tanto faz. Quando a mamãe diz, ai amor, gostei tanto daquela igreja, eu fiquei tão legal, cuidar das crianças tão bem, as crianças voltaram até com um pirulito na mão. E o jovem diz assim, pai, aquela igreja é legal, é bacana, tem até o PlayStation 4 lá, é lá mesmo. Ah, o pai, então, vocês gostaram, então tá bom. Amém? Outro agente inibidor do crescimento é a falta de uma visão motivadora. Muitos pastores não sabem onde querem chegar e eu arrisco dizer que muitos nem sabem onde estão. Trabalham no piloto automático, fazendo culto, programação, evento, e nem sabem para quê. Eles não têm uma visão clara, e acredite, uma visão clara, motivadora, deve nortear o ministério do pastor e a igreja que deseja crescimento. Essa visão tem que ser uma visão contagiante. Irmãos, o que eu amo no pastor Eibe é isso. Quando eu cheguei na Igreja da Paz, eu sentei com o pastor Eibe me disse tudo. Ó, nós vamos para São Paulo, nós vamos fazer assim, nós vamos fazer isso. Pastor Eibe, se você perguntar para o pastor Eibe, qual o seu plano para os próximos 5 anos, ele vai te contar tudo. Ele vai te falar tudo. Foi isso que eu amei no pastor Eibe, porque eu me senti seguro. Eu senti contribuindo com um projeto de alguém que sabia para onde ia, que sabia o que estava fazendo. Tem pastor que, se você perguntar, pastor, qual é a nossa visão? O pastor diz, irmãos, é ganhar almas, né? E, sabe, é
glorificar o nome de Deus, né? É isso aí. As pessoas, elas se sentem atraídas em fazer parte de algo que elas se veem como participantes, que elas sabem onde o pastor está indo, e elas se enxergam dentro desse plano. Minha pergunta para você é: qual o seu plano para esse ano? Qual o seu alvo para esse ano? Qual o seu alvo para os próximos 5 anos? Qual o seu alvo para os próximos 10 anos? Irmãos, em 2020, eu já tenho meus alvos para 2020. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, um apóstolo, e nós estávamos compartilhando os nossos alvos para 2020. Eu já tenho meus alvos. Eu quero trabalhar agora para 2021, 2022. Quem não prepara para o futuro pega de surpresa. Minha pergunta para você é: nesses anos aqui, nesses 5, 10 anos, quantas igrejas você vai implantar? Quantos cursos de capacitação você vai fazer? Vai tirar um ano sabático nos Estados Unidos para estudar inglês? Vai para Israel para aprofundar no hebraico? Quantas igrejas você vai implantar em quais regiões? Qual o seu plano de ação? Quantos missionários você vai enviar para o campo? Em qual país? Aonde você vai frutificar? Vai comprar um prédio? Ou pretende sair do que você está para um maior? Quantos cultos, para ser mais plausível, você quer ter daqui para o final do ano? No domingo? Quantas pessoas você quer ter? Qual o seu alvo de crescimento? E uma pergunta mais profunda: você, pastor, quem é o seu sucessor? Se você bater as botas amanhã, tem uma pessoa para dar continuidade àquilo que Deus começou com você? Falta de uma visão motivadora. E tem pastor, irmão, deixa eu só abrir um parênteses, não está aqui, mas tem pastor que ele tem visão desmotivadora. Você encosta nele: e aí, pastor, a paz do Senhor? Ele: irmão, tá feia a coisa, o negócio tá ruim. Essa semana uma família pediu carta aí, quer reunir comigo, já tem outra querendo reunir, eu nem quero reunir, porque eu já sei que vai embora da igreja. Coisa tá ruim, o povo quer nada com Deus não, o povo não tem compromisso, o povo não sei o que, o povo não sei o que. A gente inibidor. Por que que eu não cresço? Falta de uma estratégia que apoie o crescimento. Falta uma estratégia. Sabe? E nós temos hoje no Brasil boas estratégias. Boas estratégias. As estratégias são importantes para o crescimento, porque elas ajudam a organizar o funcionamento da estrutura. Elas são o alicerce para que você possa crescer mais e mais. Quando eu falo dessas estratégias, eu estou falando de MDA, eu estou falando de DNA, do pastor Paulo Mazzoni, lá de Belo Horizonte, eu estou falando da rede ministerial, do pastor Bill Hybels, eu estou falando do G12, do pastor César Castellanos, todas estratégias excelentes de Deus, de homens inspirados por Deus, que nos deram estratégias, foram canais de Deus, para que nós pudéssemos estruturar o nosso crescimento. Irmãos, fala sério. A ideia de você ter evangelismo, que é o GE, a Casa de Paz, grupos de comunhão, célula, GC, sei lá que nome que o pessoal anda dando por aí, grupo familiar, discipulado, acompanhamento, aliado com estrutura de supervisores de células, supervisor de áreas, supervisor de distrito, gente distribuída, irmãos, isso é de Deus. Eu fico impressionado, porque quando nós estávamos em Fortaleza, eu lembro que a igreja começou a crescer muito, mas o pastor Eibe continuou com a mesma rotina. Por quê? Porque ele tinha uma estrutura para isso. Ele tinha uma estratégia, ele tinha uma estratégia para toda essa estrutura que ia crescendo. O crescimento, ele é apoiado em cima da estratégia. Eu lembro quando nós nem tínhamos supervisores de área, aí foi levantando supervisor de área, depois começou a crescer muito, aí foi levantando pastor de distrito, e aí montou as redes e tal. Irmãos,
Isso é de Deus. Se você não tem uma estratégia, você está inibindo a sua igreja de crescer. Estratégia é uma grande sacada, uma sacada magnífica, que só Deus pode dar para esses homens, e esses homens tão preciosos compartilharam conosco. Último agente inibidor, falta de honra. A igreja muitas vezes não cresce porque falta honra. As igrejas que mais crescem, irmãos, são igrejas generosas. São aquelas que sabem honrar as pessoas. E quando eu estou falando de honra, eu estou falando de investimento financeiro. Honra é reconhecimento, eu reconheço com minha boca, mas é investimento, eu faço com o meu bolso. Uma das pessoas mais generosas que eu conheci na minha vida e que eu conheço é o pastor Eibe. Perdão citar ele, porque realmente ele é um exemplo. Sabe? Pastor Eibe é fantástico. Muitas vezes nós chamávamos cantores, pregadores, e o tesoureiro, coitado, vinha lá, pastor, quanto nós vamos dar de oferta? E o pastor, não, vamos, como é que está o caixa? Ele diz, não, pastor, está assim, temos isso. E o pastor, tá, vamos dar tanto. E aí quando o tesoureiro ia saindo, o pastor, não, vem cá, Eliel, vamos aumentar para tanto. O tesoureiro, oh, meu Deus. E o pastor, não, vai dar certo, vamos crer, ele é precioso, vamos investir no ministério dele, porque ele abençoou tanta gente aqui. E esse é o entendimento, de que aquilo que é feito aqui, através de uma oferta, de um sacrifício, é derramado na igreja, através de um sacrifício, de um investimento. Igrejas que honram. Se você quer crescer, irmão, você tem que ter um coração generoso, doador, abençoador para aqueles que servem a tua igreja. Você tem que dar o melhor hotel, pelo amor de Deus. Você tem que colocar o pregador, o cantor. Irmão, não importa se é o famosão ou se é aquele que está vindo, porque não importa. Não faz acepção de pessoas. Porque às vezes a gente quer tratar muito bem aqueles que estão acima de nós. Aí vem um pastor, uma pessoa, bota ele lá no Pulgas Hotel, aquele. Leva ele para comer ali na esquina, ali no honre. Honre. Invista. Aquilo que aquela pessoa semear no mundo espiritual vai ser ativado através da honra. Irmão, eu posso citar muitos fatores inibidores, meu tempo está acabando, eu não vou demorar mais. Mas eu poderia dizer sobre líderes centralizadores e egocêntricos. Internet. A internet tem inibido o crescimento da igreja. Muitas igrejas que têm culto online, os irmãos estão preferindo ficar em casa, fazer até o dízimo online. Tradicionalismo desnecessário, falta de preparação dos auxiliares. Existem muitos fatores inibidores do crescimento. Mas agora eu gostaria de falar o que é que nós podemos fazer para a nossa igreja crescer. Amém? Antes de mais nada, eu gostaria de dar aqui umas credenciais apostólicas. Eu falo de crescimento com autoridade. Eu era ateu, eu não acreditava em nada desse negócio de igreja, de Deus. Eu tinha nojo de evangélico, raiva de crente, verdadeiro, sabe? Eu era contra crente, pronto. Mas em 99, em fevereiro, tive uma experiência muito forte, recebi Jesus na minha vida. E aí eu comecei toda a minha inteligência, eu gostava de ler muito, eu era um ateu chamado ateísmo científico, eu gostava muito de ler, pessoa muito erudita, muito inteligente que eu me achava. Passei tudo isso para conhecer mais de Deus, para aprofundar nas coisas de Deus, estudar sobre Deus. E eu tive a oportunidade de me mudar para Fortaleza, e lá eu fiquei alguns anos na Igreja da Paz, bem do comecinho da igreja. Tive a oportunidade de fazer parte de uma equipe de pessoas que participavam toda terça-feira de reuniões com o pastor Eibe, o presbitério local. Eu tive a oportunidade de implantar 6 igrejas lá no estado do Ceará com um cunhado meu. Eu trabalhei 7 anos na associação do MDA. Atualmente eu estou como missionário lá em São Paulo, onde eu servi o projeto Atos em Ação, orientando os missionários. Eu mapeei toda a cidade, o local que a gente ia ficar. Tudo isso, irmãos, não é mérito nenhum meu. Tudo isso eu devo, em primeiro lugar, a Deus e ao pastor Eibe, que confiou em mim e que acreditou que eu poderia fazer essas coisas. E eu acredito, eu sou muito grato a Deus e muito grato ao meu pastor Eibe. Eu já viajei em diversos países, eu
eu já estive, eu não sei te dizer em quantos países eu já estive pregando, ministrando. Eu já conhecia a fundo, profundamente, muitos ministérios, muitas igrejas. Atualmente eu tenho ido muito nos Estados Unidos por duas razões. Primeiro, por causa do meu trabalho, eu tenho levado pastores, nós temos visitado as maiores igrejas. O Bruno esteve lá com a gente em setembro. E também em missões individuais, porque eu gosto de estudar sobre igreja, eu amo igreja. E como eu falei, igreja é um órgão vivo. Igreja é um órgão vivo, como uma planta. E para fazer uma planta parar de crescer, a gente usa os agentes inibidores. Mas para fazer uma planta crescer, nós usamos os catalisadores. Diga catalisador. E é sobre esses agentes catalisadores que eu quero falar. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, rapidinho. Se você puder projetar na tela, eu estou... Atos 2, versículo 42. Eu estou abrindo a Bíblia, porque senão o pessoal vai dizer, rapaz, aquele cara pregou, não abriu a Bíblia, rapaz, cara... Atos 2, 42. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, diga assim, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Irmãos, eu vou compartilhar com você agora, nesse minuto, o melhor modelo de crescimento que eu já conheci na minha vida. Depois de tantas viagens, depois de tantos estudos, depois de tantas leituras, eu estava até no avião agora, lendo um livro do Klaus Douglas, um pastor luterano, chama Desenvolvimento, uma série chama Desenvolvimento Natural da Igreja, eu estava lendo. Mas depois de tantos esses estudos, de tanto conhecer, esse ano eu estive em Bogotá, na Colômbia. Eu já estive nos Estados Unidos várias vezes esse ano. Vou de novo agora, mês que vem. De tudo isso, de todas as minhas experiências, eu vou